senhora decidiu ser educadora? Desde pequenininha, eu tinha um pai que contava histórias, era um encantador de histórias, quando eu era bem pequenininha mesmo. E aí, quando eu passei a ganhar as bonecas, eu contava as histórias para elas, então eu já sabia que queria ser professora. Eu não tinha nenhuma dúvida sobre isso. E foi o que eu fiz por 44 anos. Como você resume os seus 40 anos de sendo professora e escritora? Eu escrevia enquanto adolescente, enquanto era professora. Em muitos momentos, eu passava os meus textos para os meus alunos lerem, para que eles não tivessem medo da página em branco. Então, as propostas que eu passava para eles, eu também fazia. E aí eu participava da roda. Foram eles que me incentivaram a publicar, porque eles diziam, nossa, tá bom, por que não virar livro? Como a senhora encontrou inspiração para escrevê-los? Inspiração, eu diria que nasceu do jardim, dos quintais da minha infância. Desde que eu era pequenininha, eu tive assim a sorte de ter um grande quintal na chácara da minha avó. Então os bichinhos, os insetos, a maioria dos meus personagens estavam lá e estão nos meus livros. E eu não dava folga pro tatu-bola, eu queria saber quais eram os modelitos da Joaninha, eu ficava encantada com os vagalumes, porque eu achava que eram estrelinhas caídas do céu. Então, a minha inspiração foram esses quintais, e os quintais aqui, da imaginação, da criatividade, porque mesmo num cantinho do meu quarto, eu voava com a imaginação. A senhora tem vontade de ter seus livros em escolas públicas para as crianças terem acesso? É o que eu mais quero. Eu escrevo para leitores, e para leitores de todas as idades e de toda a sociedade. Vocês têm um olhar inaugural sobre a vida. Vocês são muito criativos, desde que nascem. E, de repente, às vezes, algumas escolas não tolhendo essa criatividade. Eu fui uma professora fora da caixinha. Eu fazia muita coisa que eu acreditava e que eu acredito, independente dos planejamentos obrigatórios. Então, a literatura, para mim, sempre foi o mote para tudo, para ler, para escrever, para imaginar, para inventar, para criar, para tudo. Hoje eu tenho 13 livros publicados, mais 3 no Prelo e uns 20 em busca de editora, porque também é bem fácil não, é bem difícil a gente estar nesse mercado, né? E porque eu acredito, como eu disse para você, no poder do encantamento, da magia, da palavra. Ela serve para refletir, para pensar, ela cura, ela salva, ela te leva para mundos imaginários, para países, para lugares que você nunca imaginou. Então, a leitura, e não é só literatura de ficção, a literatura informativa também. E aí eu tenho um último livro que já foi publicado que se chama Você Já Viu um Bicho Assim? São animais que existem no mundo, mas que ninguém imagina. Ninguém imagina. E aí eu pesquisei um que saiu no jornal e eu fui ficando encantada, maravilhada com aquilo. Como é possível que isso exista na natureza? O quanto essa natureza, ela tem muito para nos ensinar e respeitar. E aí saiu este livro, eu quero te mostrar depois qual é. E é isso. Se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro conversando com você. Viu? Um beijo grande e muito obrigada.